Vamos lá, iniciando mais uma aula nessa semana. Aula de português, página 31, variação linguística, tá bom? Vamos lá, vou desativar o som de vocês. Conforme tiverem dúvidas, ergam a mão, que daí a gente abre para vocês perguntarem, tá bom? Marco Antônio, se você puder abrir o seu vídeo, Marco, para a gente poder ver você. Mariana também entrou agora. Oi, Mariana. Então, vamos lá. O que é variação linguística? Linguística diz respeito à língua, à linguagem. Quando a gente fala que nós vamos pensar o seguinte: o Brasil foi colonizado pelos portugueses, certo? Eles trouxeram, além de sua cultura, seus costumes, a linguagem. Então, os indígenas que aqui viviam passaram a receber, a aprender. Só cuidem aqui os compartilhamentos. Pessoal, voltem lá. Vou interromper o compartilhamento aqui. Então, vamos lá. A linguagem eles trouxeram também para nós, como um aprendizado. Então, as pessoas que aqui moravam começaram a aprender a falar português. Só que não vieram só os portugueses para cá. Vieram os italianos, vieram os alemães, os orientais, os africanos, de vários países da Europa. Quando eles chegaram aqui, quando cada um dos imigrantes chegaram, eles começaram, eles falavam a linguagem deles e iam tentando entender o português, a linguagem dos indígenas. Então, a nossa língua ficou muito diferente, ficou, né, uma mistura do que tinha de todos os países ou de pessoas que viviam aqui. Hoje, no Brasil, pela extensão do nosso território, vamos pensar, alguém que mora no Rio Grande do Sul tem uma forma de falar diferente daquele que mora, cresceu e, né, viveu a vida inteira lá no Ceará. Não tem um sotaque diferente, né? Um jeito de falar diferente de quem mora na região do Pará, quem mora na região centro-oeste, né? Então, percebam que nosso território enorme tem uma variação na fala. Essa variação nas fala não quer dizer que fala errado, fala certo. Isso não existe, o falar certo e errado. Fala diferente. Tem uma forma peculiar, uma forma particular de falar, tá? A isso nós damos o nome de variação linguística, variação da linguagem. São formas diferentes de se dizer a mesma coisa. Pega, por exemplo, a fala de uma criança, tá? A criança, ela pode explicar sobre o seu brinquedo de uma maneira. Ela vai lá e fala que a bola é algo redondo que a gente chuta para fazer gol. É uma explicação do que é bola para uma criança. Se a gente procurar uma outra pessoa, ou se a gente procurar numa enciclopédia, o que significa bola, vai ter lá uma definição bem diferente. Vai ter lá que é uma esfera feita geralmente de couro ou de outro material resistente, que não estoure quando chutada, que tem uma câmera dentro dela que infla, que faz a bola ficar, né, cheia de ar para ser chutada, usada em jogos, usada em brincadeiras. Olha a diferença da explicação do que é uma bola para uma criança e para uma enciclopédia, né? Isso também é uma variação linguística. Por que acontece essa variação linguística? É por causa da idade de quem está explicando o que é uma coisa e outra. Outra situação também que a gente pode pegar é nível social. Também existe uma variação de linguagem entre níveis sociais, tá? Pensa, por exemplo, em uma pessoa que trabalha bastante com a linguagem. Pensa no jornalista. Ele tem que ter um domínio da fala, tem que cuidar com os termos que ele utiliza para não ser mal interpretado. Ou seja, ele tem que fazer uso da língua portuguesa corretamente, porque a fala, a comunicação é um instrumento de trabalho dele. Se eu assisto a uma informação lá do jornal, o meu pai assiste também. O meu pai vai explicar para mim qual que é, o que apareceu no jornal. Ele vai falar com a linguagem dele, diferente da linguagem do jornalista. Eles falaram errado um do outro? Não, eles falaram diferente, tá? Porque existe um nível
de linguagem diferente, mas não quer dizer que seja errado ou certo. Quando a gente fala em variação linguística, é isso. É quando eu tenho diferentes formas de falar. E quando a gente diz que não tem o errado certo, eu quero que vocês entendam uma questão bem importante. Existem situações que eu posso usar a linguagem informal, essa que eu uso com os meus amigos, com os meus colegas, que eu uso abreviado para escrever, né? Quando a gente manda mensagem, não usa umas abreviações no celular para ficar mais rápido, né? No celular, pode usar. Quando vocês vão escrever um texto para mim, vocês podem usar coisas abreviadas? Não pode, porque a situação diz que não pode usar nada abreviado. Então, o que, que nós precisamos aprender e lembrar? Quando é que eu posso usar uma linguagem diferente e quando eu não devo usar de forma alguma. O prof vai contar um fato que aconteceu comigo quando eu comecei a usar aquelas salas de bate-papo da internet, sabe? Então, vocês sabem que eu sou do século passado, eu demorei muito para aprender o que vocês já sabem hoje, ó, há muito tempo. E quando eu comecei a usar as mensagens, eu escrevia tudo com pontuação, inicial maiúscula, não abreviava nada. Aí, as pessoas com quem eu estava conversando falavam assim, você usa a internet? Eu falava que não. Ah, eu percebi. Só que ninguém me falava por quê. Aí um dia veio uma pessoa e falou, não, porque você escreve certinho, você não abrevia nada, você usa inicial maiúscula, você usa acentos. Então vejam que para a linguagem da internet, eu não estava preparada quando eu comecei a usar, né? E hoje a gente sabe que não tem problema nenhum você usar um VC numa mensagem. É lógico que lá no grupo de vocês, eu não vou colocar daquela forma, né? Mas vocês mandam entre vocês mensagens, vocês usam uma forma de dizer diferente que não tem problema nenhum, né? Isso é você saber quando pode usar determinada forma de dizer e quando não se deve usar, certo? Peguem lá o exercício 1 da página 31. Miguel Dente, boa tarde. Arthur também. Eu não vi vocês ainda, mas eu vi que vocês entraram. Sejam bem-vindos. Olha o exercício 1 que fala. Leia o texto a seguir. Esse textinho é bem bacana, ele fala sobre o que é a água, mas ele fala numa linguagem tão legal, olha só. O Alex Gustavo disse que a água é como se tivesse algo na mão e como se não sentisse nada na mão. Ele disse que a água é como se a gente tivesse alguma coisa na mão, mas a gente não sente nada, né? Não tem nada. A Tatiana diz que água é transparência que podemos tomar. Olha que linguagem poética linda. Transparência que podemos tomar. O Nelson diz que é um líquido que não se pode beber. Olha que essas definições de água foram ditas por 3 crianças de 7 anos. Elas falaram do jeitinho delas. É a mesma coisa eu pedir para vocês, o que é água? Cada um vai falar de uma forma. Esses 3 aqui falaram do jeitinho deles, com 7 anos, o que é água. Mas se nós formos procurar, e olha lá na página 32 agora, vira lá na 32. Eu sei que tem exercício para fazer antes, mas vai lá para o exercício 6. Olha o que diz. Água. Esse trechinho foi tirado de uma enciclopédia. Pode perguntar, João Paulo. Prof, tem um jogo que tem como escrever. Aí quando eu vou escrever com um amigo, quando eu vou escrever você, eu coloco V e o C. Ou quando eu vou escrever não, eu coloco só o N. Ou quando eu vou escrever o sim, eu coloco só o S. Isso, por quê? Porque lá no jogo, todo mundo usa isso e dá para entender, né? Agora, é aquilo que a gente estava comentando. Agora, se você for, por exemplo, escrever uma resposta na apostila ou escrever um texto para mim, você vai poder usar? Não vai, né? Você sabe quando pode e quando não pode, isso aí, tá? Ó, olha o exercício 6. Ô, Maria Luísa, desculpa, pergunta. Quando às vezes a gente vai fazer... A gente tá lá no grupo do quarto ano da gente, às vezes quando alguém pergunta uma coisa e a gente concorda, eu escrevo SS, ou quando eu não concordo, eu escrevo NN. O importante é que as pessoas que estão lá vendo entendam aquilo que você está escrevendo. Naquele grupo pode, não tem problema nenhum, tá? Mariana, fala, Mari. Quando a gente vai escrever você, a gente só coloca o V e o C. Isso mesmo, certo? Ó, olha o exercício 6. Diz assim, água. Introdução.
A água é o líquido mais importante que existe na Terra. Ela cobre quase 75% da superfície do planeta, na forma de oceanos, rios e lagos. Todas as plantas e todos os animais precisam de água para sobreviver. Além de bebê-la, as pessoas usam a água para muitos outros fins, como lavar, cozinhar ou irrigar campos e plantações. A água também é utilizada em sistemas de ar-condicionado e de aquecimento. A força da água corrente é empregada para produzir eletricidade. Esse trechinho do exercício 6 falou o que é água? Falou, não falou? Falou do mesmo jeito que aquelas 3 crianças disseram que é água? Falou do mesmo jeito, será? Não, não falou do mesmo jeito. Porque cada uma, no seu jeitinho, explicou o que é água. A gente não sabe que idade tem a pessoa que elaborou essa enciclopédia, que juntou essas informações. Mas é uma linguagem diferente daquela utilizada pelas 3 crianças, tá? Só um pouquinho. Leonardo, depois Júlia. Fala, Léo. Desativa teu áudio, por favor. É tipo que você, a gente tava falando que é tipo você, VC, também dá pra colocar tipo porquê, PQ. Isso, e é uma linguagem que é teoricamente aceita naquele meio, não tem problema. Recebemos uma visita aqui, aguenta só um pouquinho, Júlia. Deixa eu tirar a máscara. Oi, meu povo bonito! Olha quanta gente. A turma em peso, mas que legal! Hoje, ó, vocês estão de parabéns, tá todo mundo da turma muito legal. Tudo bem com vocês? Sim. Tá muito frio aí? Não. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Tá gostoso. Crianças, olhem aqui pra mim. Vocês assistiram o vídeo que a Tia Andy mandou lá no grupo pra vocês? Hoje? Sim, ontem. Ontem eu assisti, hoje ainda não. Não, Tá, teve foi ontem. Quem não assistiu ainda, tem um vídeo bem importante para assistir lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Um recado e umas regrinhas para você. É aquele que fala sobre as aulas. Tem um grandão que é para os pais e tem um outro que é para vocês, que tá escrito que é para os alunos. Você mandou pro YouTube? Tá no YouTube, mas tá lá no grupo do WhatsApp também. Tá bom? Tá. Então tá. É ontem. Caprichem, boa aula. Estão gostando das aulas gravadas pelos profs? Gostaram da aula de ontem da Prof. Lu? Sim. Foi legal, né? Sim. Estou assistindo também. Então tá bom. Bem Beijo. as outras. Boa aula. Júlia, pode perguntar, Júlia. Desativa o teu áudio. Prof, Oi. é mais correto usar abreviação ou escrever tudo assim sem abreviação? Júlia, ó, vamos entender algumas coisas, tá? Tem algumas abreviações que a gente usa, tá? Que são convencionais, ou seja, são permitidas. Por exemplo, você tem foto, na verdade, é uma abreviação de fotografia, e a gente usa foto, não tem nada de errado, né? Quando a gente tem lá numa ficha para preencher fone, é uma abreviação de telefone. Moto é uma abreviação de motocicleta. Então, não tem nenhum tipo de problema nesse sentido, tá? Vamos só ter cuidado, que nem uma sigla, quando a gente usa uma sigla de um estado, né? Só nós precisamos ter cuidado quando nós estamos falando em abreviações do tipo, a linguagem que a gente usa na internet, tá? Essa linguagem que a gente usa na internet, essa sim, tem muito cuidado para não misturarmos em situações que eu não posso usar, tá bom? Então, assim, é permitido dependendo da situação que você esteja falando, que você esteja utilizando a linguagem. Em umas situações não é permitido de jeito nenhum, em outras é aceitável, não quer dizer que é obrigatório também. Eu posso escrever lá tudo normal, sem abreviar nada, mas se eu quiser abreviar lá, é permitido, tá? Sara, queria perguntar, Sara? Não? Acho que estava com a mão erguida. Certinho? Não. Então, quem? Júlia, fala. Onde a gente tá? Onde a gente tá? Nós estamos na página 32 e ainda estou falando do exercício 6, tá bom? Então, o exercício 6, ele mostra uma definição
da palavra água bem diferente daquela das crianças. Agora, sobe um pouquinho na página 32 e vai para o exercício 2, lá no alto da página. Olha o que ele diz. Qual é a principal finalidade desse texto? O texto que as 3 crianças falaram que era água, tá? É aquele da finalzinho da 31. Quer explicar cientificamente o que é água? Ou quer dar uma definição pessoal sobre a água? A segunda. A segunda, né? A primeira não. A primeira não tem nada de científico aí. É uma visão deles do que é a água, tá? Então, marca um xizinho lá na segunda. Exercício 3. Quem elaborou as definições que aparecem no texto? Qual é a idade desses autores? O que vocês vão fazer? Vão escrever pelo menos o primeiro nome das 3 crianças. E que idade que elas têm mesmo? 7 anos. Então, vamos lá escrever? Ó, o primeiro, pode colocar só Alex ou Alex Gustavo. Vírgula. Tatiana. E Nelson. Não precisa ser nessa ordem também, tá? O importante é que apareça o nome de vocês. Aí vocês podem colocar um pontinho lá. Todos têm 7 anos. Todos têm 7 anos. Ah, não, Miguel Dente, é o José que tá aí. Eu achei que era o Miguel. Oi, José. Tudo bem? É que eu vi tá escrito Miguel, eu dei oi pro Miguel, perdão. Tudo bom? Ah, o Miguel também tá aí. Oi, então oi pros dois. Então tá jóia. Agora nós vamos para o exercício. É pra gente comer? Vocês, e podem escrever enquanto isso que eu vou explicando o 4. Você concorda com todas as definições dadas pelas crianças? Explique sua opinião. Vocês concordam que a água... Ó, vamos lá para as definições. É como se eu tivesse algo na mão e não sentisse nada. Vocês conseguem pegar água com a mão assim? Não. Não, ela passa pela nossa mão. Mas eu consigo pegar ela, vou segurar a água. Eu posso até fazer assim com a mãozinha, né? Mas ela vai escorrer pelo meio dos dedos. Eu não vou segurar por muito tempo, né? Outra, é uma coisa. A água é algo transparente que a gente pode tomar? É um líquido que não se pode beber? Será que a gente não pode beber água? Não, né? Então, observem aí, vejam como que vocês vão escrever. Se a gente for ver as ideias das primeiras e segundas respostas, tem até sentido. Mas lá na terceira, quando ele diz que é um líquido que a gente não pode beber, não sei por que ele não pode beber água, a gente pode. Porque ele quis falar isso por causa que é transparente. É, talvez, né? Vai saber também se essa pessoa que colocou que é um líquido que não se pode beber mora num lugar que a água às vezes é contaminada, que alguém fala assim, não pode tomar água daquela água, que aquela água é suja. Não sei, né? Fala, José. Ou é o Miguel? Eu e o Miguel, a gente já fez a tarefa. Não tem problema, querido. Participa da aula igual, tá bom? Eu sei que você já fez. Pode ficar na aula e participa igual. Se tiver alguma dúvida, pergunta. Certo? Lembrando que a número 4 é para vocês colocarem a opinião de vocês, tá? A gente sabe que não é só porque é opinião eu posso escrever qualquer coisa. Não, tem que ser algo que tenha relação, que tenha lógica, né? Que tenha coerência. Alguém tem dúvida? Não conseguiu fazer? Ô, prof. Oi, quem falou? Já volto, prof. Tá bom, João. É o Miguel? Fala, Miguel. Ô, prof, tenta ir pra ir no banheiro. Pode, vai lá, não tem problema não, querido, vai lá. Tranquila, 4? Agora a gente vai para 5. Oi, fala. Ah, tá, espera, João, espera. Ô, prof, eu posso ler a minha resposta? Pode. Eu coloquei assim, eu concordo com a segunda, pois eu achei a que fez mais sentido. Tá bom, não tem problema. Agora, enquanto você... Oi, João Gabriel. Eu coloquei a última definição, não. Quer dizer que as outras você concorda, eu acho que pode até definir, mas a última não, tá certo também. Olha 5. Se essa... Voltei.
Voltou? Beleza. Se essa informação não estivesse clara no texto, como você saberia dizer a idade das pessoas que apresentaram essas definições? Se não aparecesse que o Alex Gustavo, a Tatiana e o Nelson tivessem 7 anos, vocês saberiam dizer a idade deles? Não é? Oi, prof. É muito difícil. Cheguei. Não dá para saber pelo texto qual é a idade deles, tá? Podem escrever lá na número 5. Não é possível saber. Para quem está chegando agora, João Paulo, a gente está na 5, tá? Não é possível. É a 5, tá? Não é possível saber a idade deles somente pelo texto. Ponto. Não é possível saber a idade deles somente pelo texto. Ponto. Certo? Prof, qual que é o finalzinho? Não é possível saber a idade deles somente pelo texto. Prof, Ponto. Oi, João Paulo. o Nelson, Ah, dá pra saber mais ou menos por causa que é líquido que não se pode beber. Se fosse meio adulto, assim, não falaria isso, que não pode beber. sabe o que é difícil? Eu concordo contigo, João Paulo. A gente saber em que situação que essas crianças vivem para eles terem essa visão do que é água, né? Eu já imaginei esse Nelson morando em um lugar que de repente tem água de um rio poluído, sabe? Já viajei aqui na ideia. Eu já imaginei ele morando num lugar que a água é bem suja, que alguém fala assim, essa água não pode beber. Mas não sei, a gente não tem em que situação que eles falaram isso, onde eles vivem para dizer dessa forma, né? Mas é curioso para a gente pensar, né? Vamos lá? Prof, Oi, Júlia, fala. eu já ouvi muita gente falar que bem assim, quando você pega água de um rio, Ah, e o rio assim é meio sujo, se você ferve ela, já tira todas as sujeiras dela. então, É verdade isso? eu vou assim falar como Luciana, tá? Não como alguém que trabalha num laboratório e que sabe todas as coisas que tem na água que a gente nem imagina. Quando a gente pensa numa situação extrema de risco, a primeira coisa que a gente tem que pensar é ferver a água, mas a gente sabe que na água nem sempre, vou mudar o termo, quase se nunca a gente enxerga tudo que de impureza a água tem, né? De coisas que são microscópicas que a gente nem tem ideia. Por isso é que os laboratórios dos sistemas de abastecimento, que nem a água de Campo Verde, faz testes. Eu penso, Júlia, que só ferver a água pode ser que tire muitas das impurezas, né? De coisas que fazem mal. Mas eu não vejo como uma garantia que você vai tomar, não vai ficar doente por causa da água que você está tomando. É bom não arriscar, né? Fala, Léo. Ai, desculpa, Ju, só um pouquinho, Léo, só um pouquinho, que a Júlia não tinha terminado. Termina a tua colocação, eu vou passar por ela. Assim, eu escuto muita gente falar que essas águas de rio, toda vez que você estiver precisando de necessidade, se não tiver água perto, você precisa ferver a água, porque ela tem muitas... Impurezas. Isso. Mas isso que eu falei, Júlia, na situação de risco extrema, né? Eu não tenho outra água, eu só tenho essa, ferve a água, né? Mas eu não vou dizer assim que isso vai resolver tudo, mas pelo menos você se livra de muitos problemas. Tá bom? Léo, daí depois o José. Fala, Léo. Eu também já vi pessoas, tipo, que cavam um buraco bem fundo, assim, para pegar água. Uhum. Então, tem dos lençóis, os lençóis subterrâneos, né? Eu assisti na televisão isso aí. Espero que eu nunca precise fazer, porque eu ia morrer de sede. Uma garrafinha de água, eu não sou aventureira nesse sentido. Mas fala, José.
Agora esqueci. Vai lembrando. Eric, depois vai pro João Paulo. Eric, abre o microfone, Eric. Prof, Oi? tem gente que fala que só pode beber água, não pode beber água parada, tem que ser tipo correnteza. Tem várias observações que quem vive mais na natureza, acampa, sabe. Eu não sei nada. Fala, João Paulo. Depois a gente volta aqui, porque senão a gente foge do assunto. Vamos lá. Fala, João. Quando eu vou pra praia, eu gosto de ir lá pra perto do mar, mas não tão perto, aí eu cavo um buraco, porque eu sei que debaixo da areia vai ter um pouco d'água, por causa que tá perto do mar. Aí eu faço uma piscininha. Ah, tá, mas não dá para tomar essa água, né? Por causa do sal dela. Mas pelo menos tem água. Vamos lá. Lembrou, Miguel? Fala. Tá todas as pessoas na videoaula? Não. Tá. E quem tá com o áudio aberto não tá fazendo barulho. Mas pode ficar com o áudio aberto, ficar tudo em silêncio, tranquilo, tá bom? Vamos ao Água salgada desidratada. Agora, no exercício 6, diz assim, pontinho, lá no finalzinho da página. É possível dizer que o verbete e as definições dadas pelas crianças apresentam informações semelhantes, mas com linguagem diferente, ou informações totalmente diferentes com uma linguagem muito parecida. A linguagem é parecida, gente? Mas eu acho que é diverso, não é? É parecida a linguagem desse trechinho aqui, do exercício 6, com a fala das 3 crianças. Será que é parecida a linguagem? A forma de dizer? Não. Então, nós vamos marcar a primeira alternativa, tá? Informações parecidas, mas ditas com linguagem diferente, tá bom? No 6, prof. Alternativa. No 6, prof. É no 6. O 6, o pontinho. Marca a primeira alternativa. Eu tenho uma pergunta. Pergunta, Leonardo. É verdade que água salgada desidrata? Sim, porque extrai toda... Na verdade, a água salgada, o sal, o sódio em excesso, faz mal para o nosso organismo, né? Prejudica os nossos rins e daí desidrata mesmo. Tá bom? Ô, prof. Oi, cadê? Eu. Erga a mão. Fala, João. Quando você tá com sede no mar, não pode beber água do mar, mesmo com muita sede, por causa que vai dar mais sede ainda. Isso aí mesmo, isso que a gente estava falando. Então, vamos lá. Página 33 Eu agora. também tenho uma pergunta. Pergunta. Quem pergunta? Eu. Miguel. Miguel, fala, Miguel. É verdade que também a água com gás não mata a sede? Eu não sei. Eu não gosto. Eu não tomo água com gás para dizer se mata a sede ou não. Tem gente que só mata a sede com água com gás. Então, não sei. Não sei. Assim. Eu também não. Sara, você toma, Sara, água com gás? Não? Então, eu também não sei dizer se mata a sede ou não, né? Vamos lá. Eu tomo, às vezes, assim. Vamos voltando aqui para a gente não fugir, não ir por água abaixo, o nosso assunto. Vamos lá. Variação linguística. Aqui no alto da página 33, eu gostaria que vocês escrevessem aqui como importante esse trechinho, tá? Importante. Ele já está destacado, mas ele fala o quê? Que a variação linguística é quando eu uso formas diferentes de dizer a mesma coisa. Um exemplo foi o que aqui na página 33, lá no alto, escreve importante aqui em cima. Um exemplo disso foi o trechinho que as 3 crianças disseram o que era a água, cada um do seu jeitinho, e depois apareceu um verbete de enciclopédia, que é aquele livro, o Google impresso, né? Aquele livro que tem todas as informações, que trazia o significado, informações a respeito da água, tá bom? Pode grifar? Pode. Ele já está em destaque, mas pode grifar. O exercício 7. Nesses textos, a variação linguística indica uma diferença de localização geográfica. Eu sei de onde as 3 crianças estão falando? De qual região do Brasil? Nem é variação geográfica. É variação de idade? As crianças têm 7 anos. Quem escreveu a enciclopédia, será que tem mais de 7? Tem, né? Então, é variação de idade. Marca um xizinho na segunda alternativa. Por que não é de nível social?
Não dá para a gente saber se um é rico ou outro é pobre falando sobre água. Não tem como a gente ter uma ideia sobre isso, tá? Então, aqui aconteceu uma variação linguística por causa da diferença de idade de quem trouxe as informações para nós, certo? E agora nós vamos lá para o exercício 8, que diz o seguinte: leia a seguir como... Um pouquinho. Leia a seguir como Javier Naranjo, eu acho que é em espanhol, devo ter pronunciado errado, mas me desculpe, teve a ideia de fazer um livro com as explicações que seus alunos davam para certas palavras. Faltando pouco para terminar a aula, tive a ideia de pedir às crianças que escrevessem em seu caderno o que era uma criança para elas. Então, pediu assim, crianças, vamos lá, cada um escreva nos seus cadernos o que é uma criança para vocês. Luiz Gabriel Meza, de 7 anos, escreveu assim: uma criança é um amigo que tem cabelo curtinho, joga bola, pode brincar e ir ao circo. Surpreendeu-me a síntese que ele havia feito, a beleza das palavras quando se casam dessa maneira, a construção tão sábia e simples. Olha que lindo! O Luiz Gabriel Meza definiu criança como se ele estivesse descrevendo a ele mesmo, né? Ou um amigo dele. Ele escreveu quem ele quis, ele descreveu quem ele quis. Vai saber se o Luiz Gabriel também não é um de cabelo curtinho, que gosta de jogar bola. Ele escreveu da forma como ele vê a criança. Vocês, se fossem... Oi, tudo bom, Rita? Se vocês fossem definir o que é uma criança para vocês, como que vocês definiriam? O que é uma criança? Será que vocês iriam definir igual ao Luiz Gabriel? Ou vocês iriam definir diferente o que é uma criança? Vamos pensar um pouquinho e escrever? Vou dar um tempinho para você. Fala, Miguel Dente. Miguel, pode falar. Oi, Miguel. Miguel, eu não consigo enxergar seu rosto e a prof não está conseguindo ouvir você. Fica mais um pouquinho mais perto da tela do computador. Tá? Miguel, a prof não está ouvindo você. Página 33, querido. Exercício 8, letra A. Maria Eduarda. A gente está na página 33, exercício 8, tá, Maria? Prof, eu não entendi a letra A. A letra A, vamos voltar, eu vou explicar novamente. O Luiz Gabriel, que é aquele menininho do trecho lá, escreveu que criança, ou descreveu, explicou, né? Que criança é um amigo que tem cabelo curtinho, que joga bola, pode brincar e pode ir ao circo. Ele escreveu o que ele quis. Ele definiu criança do jeito que ele vê uma criança. De repente, ele descreveu um amigo dele, que gosta de jogar bola, que gosta de brincar, que vai ao circo. Ou ele descreveu a ele próprio. Ele descreveu criança do jeito dele. Como que vocês definiriam o que é criança? Se eu pedisse assim, agora vocês escrevam para mim o que é uma criança. Como que vocês escreveriam? É isso que eu quero saber. Eu escreveria que uma criança é brincar. Do jeitinho de vocês. Prof. Oi, quem falou prof? Eu. Quem ergue a mão para eu ver? Ergue a mão, gente. Ah, Maria Luísa. Fala, Maria. Fala. Eu não tô entendendo. Tá, você já achou a página e o número do exercício, Maria? 33, né? É a página 33, o exercício 8, tá? Então, ó, Maria, no exercício 8 fala assim, que qual é a sua opinião sobre a definição de Luiz Gabriel sobre o que é ser criança? Ele descreveu criança como se fosse descrevendo a ele mesmo, a gente pode imaginar que é ele. Alguém de cabelo curtinho, um amigo que gosta de jogar bola, ele foi definindo com as características que ele quis. Será que você, Maria Luísa, descreveria, se eu pedisse para você assim, Maria Luísa, o que é uma criança? Como que você definiria? Como que você ia escrever uma definição bem curtinha, o que é criança? Mas você não pode chamar criança.
Quem já fez? Quer ler o que fez? Só ergue a mão que a gente... João Paulo, pode falar, João. Depois João Gabriel. Uma criança é uma pessoa que pode ter amigos, brincar e fazer coisas divertidas. Às vezes bravas com um amigo, mas logo vai lá perdoar. Muito bem, legal, certinho. Fala João Gabriel, depois fala o José. Eu coloquei. Criança é alguém que pode rir, andar de bicicleta, jogar bola e fazer caminhada. Muito bem. Ó, viu que a sua definição e a do João Paulo, são diferentes, mas estão certas as duas? Só um pouquinho, Léo. Fala, José. Eu concordo com o Gabriel, pois ser criança é brincar e se divertir. Muito bem. Leonardo, pode falar a sua, Léo? Eu coloquei, né, assim, eu não sei se dá, tipo, tão certo, assim, porque tem... Eu coloquei assim, criança é uma pessoa pequena que gosta de brincar, vai pra escola, anda de bicicleta e várias coisas legais. Viu? Ó, você colocou uma coisa que não tinha aparecido ainda. É alguém pequeno, né? Pequeno a gente entende não só pequeno de estatura, mas pequeno de idade, tá certo também. Vocês percebem? Ah, fala Maria Eduarda. Não quer falar, Maria? Achei que você estava como erguida, perdão. Ó, vejam que vocês definiram o que é ser criança de forma diferente. E todas as definições estão corretas, tá? Alguém mais quer falar o que fez? Eric, conseguiu terminar, Eric? Conseguiu terminar? Mais ou menos, tô quase terminando. Tá bom, vai terminando aí. Sara, conseguiu terminar, Sara? Quer ler para nós? Esperar um pouquinho, você já lê. Você quer ler? Não quer ler para nós? Não? Yasmin, conseguiu fazer, Yasmin? Tô terminando. Ok. Álvaro, terminou, Álvaro? Sim? Quer ler para nós? É para nós, Álvaro. Pra gente ouvir tua resposta. Não quer? Tá com vergonha? Júlia, terminando, Júlia? Prof, eu tô fazendo a terceira linha. Ah, então tá. Então tá bom. O Pedro caiu atrás. Será? Que eu não consigo enxergar o Pedro. Prof, eu acabei. Acabou? Se o Pedro por aí ainda estiver me ouvindo, dá um sinal. Pedro, que eu não consigo enxergar você. E o Miguel também, tá? Fala, Maria Luísa. Lê então a sua. Tá bom, eu vou ler. Olha, criança é feliz, gosta de comer, dormir, brincar, pular, brincar, andar de bicicleta e muito mais. Muito bem. Muito bem. Maria Eu Luísa, acho que eu ainda vou acrescentar algumas coisas, mas eu acho. Mas, ó, você já conseguiu fazer 80% da resposta, é assim mesmo. Maria Eduarda, você conseguiu responder, Maria? Não? Se a prof perguntasse para você assim, Maria, o que é criança? Como que você fala? Fala para mim, abre o teu áudio aqui, bem, para a prof ouvir. Fala para mim, o que é criança? Como que você falaria para mim? Bom, criança é uma coisa que Deus inventou para mudar o mundo. Pronto, que coisa linda, me arrepiou agora. Escreve isso aí, criança é algo que Deus inventou para mudar o mundo. Pronto, definiu o que é criança, certinho, coloca lá. Pode escrever, tá certo? Tá? Ô, Murilo, fez, Murilo? Terminou já? Mais ou menos? Miguel Panosso, terminou, Miguel? Prof, eu terminei. Júlia, leia. Eu terminei, pronto. Pode. A Sara tá lendo, Sara? Tá. Eu não sei se vai dar certo. Oi? Espera só um pouquinho que eu vou... Eu não tenho certeza se vai dar certo, mas foi o que eu pensei. Júlia, abre o teu microfone. Aí, pode falar. Uma criança é brincar, tomar banho de mangueira, ir ao parquinho, comer doce, correr, pular, dançar, brincar de amarelinho e ser feliz. Ótimo, tá certinho, é do seu jeitinho, assim mesmo. Sara, quer ler a sua, Sara? Não? Ah, tá, eu achei que você ergueu a mão, achei que você queria ler, que você tinha mudado de ideia. Pedro, quer ler o seu? Pedro, conseguiu fazer?
Não? Mas você entendeu como que tem que fazer? Entendeu? Eu quero, prof. Quem eu quero? É quem? Miguel Portela. Pode ler, Miguel. Deixa eu terminar aqui. Tá bom. Aí. Criança é uma pessoa que é ser feliz no mundo, andar de bicicleta, jogar videogame, mexer no celular e jogar bola, caminhar e ser feliz com os amigos e com a família. Ótimo. Muito bem. Quem é? Ergue a mão para ver. Fala, José. Quanto essa aula vai terminar? Porque a gente tem outra aula ainda. Não, só tem essa hoje, meu bem. Quê? Mais quantos minutos? Não, só tem essa. Meu Deus, José. Vai terminar 15 para 5. Já tá acabando a nossa aula, prof? Não, Quase. tem 45 minutos ainda. Nem 45, prof. Pessoal, ó. 43. Agora, eu vou dar um tempinho, dos 5 minutinhos, para vocês darem uma espairecida, esticar as perninhas um pouquinho. E a 5 minutinhos eu chamo vocês de volta. Quiserem conversar entre vocês aqui, não tem problema, tá? Só fiquem próximos aí pra gente... Não sai da sala, não precisa. Eu vou pausar aqui a nossa... Então, estamos aqui na página agora 34. E eu vou pedir para que vocês peguem também o livro de vocês lá na 34, para vocês conseguirem ir acompanhando aqui as nossas explicações. Nós vamos ver um pouquinho sobre os pronomes pessoais e os elementos funcionando como elementos de coesão, de ligação entre as partes do texto. Nós vimos na aula passada que quando eu utilizo os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, funciona como elementos de coesão porque evita a repetição dos substantivos, lembra? Só que tem outros pronomes também que são pronomes pessoais que não são os pronomes do caso reto. É o caso, por exemplo, do o, os, a e as. Eu vou compartilhar aqui uma tela para de repente ficar mais fácil de vocês visualizarem. Deixa só para fechar aqui. Opa, não era essa. Essa aqui, ó. Eu vou só minimizar aqui para poder enxergar. Ó, esses aqui são os pronomes que eu estou falando. O e os, a e as. Como que eles funcionam dentro da frase? Diz assim: algumas palavras, algumas cidades obtêm água bombeando-as de rios, lagos ou lagoas. Outras a bombeiam de poços. Vejam que aqui em negrito estão os verbos, certo? Ó, quem tá grifando ali, por favor, vamos parar de grifar e prestar atenção. Ó, em negrito, esse pretinho aqui mais fortinho, estão os verbos. Vejam que perto, ou unido aqui no caso pelo hífen, tem um A e aqui tem um outro A. Esses dois As que estão em vermelho são os pronomes pessoais, que são chamados pronomes pessoais do caso oblíquo, que funcionam como ligação entre as partes do texto. Olha só, algumas cidades obtêm água bombeando-a de rios. Bombeando quem? A água. Vejam que eu não precisei repetir a palavra água, mas ela está presente aqui por meio do pronome. Outras a bombeiam de poços. Bombeiam quem? A água também. Desculpa aqui a minha falta de traquejo, mas a gente entende. Então, vejam que esses pronomes aí, eles funcionam como elemento de ligação entre as partes da frase e fazem com que o substantivo, no caso aqui a palavra água, não seja repetida pelo menos 3 vezes dentro de uma frase só. Por isso que a gente fala que são elementos de coesão, de ligação entre as partes do texto, tá? Daí diz assim, ó, esses pronomes estabelecem a coesão, a ligação entre as partes do texto, pois evitam a repetição de termos dentro de uma mesma frase, certo? Até aqui, tranquilo? Certo. Muito bem. Sim. Agora, olha o exercício A, número 9A. Que elemento é bombeado dos rios, lagos, lagoas e poços? Que elemento que é? Que elemento? Água. A água. Água. Isso. Escreve lá na linha. A água.
Escreve aí, João Gabriel, água. Oi, tia Marga, tudo bem? Oi, minha flor, você tá bem? Graças a Deus. Profi, Aí, quem chamou, ergue a mão? João Paulo? Fala, João. só quem assiste Naruto vai entender Ah, sobre o elemento do chakra d'água. Tá na parte das perguntas. olha, É só quem assiste Naruto. porque eu não entendi nada, mas tudo bem. Ô, prof, eu tenho uma pergunta. Pergunta, Leonardo, daí a gente vai para a letra B. O que são essas linhas em cima? É para continuar a outra da página 33? Não, é que tem um exercício que a gente não vai fazer agora, que é para escrever uma linguagem poética sobre aquelas palavras. Desde que a gente vai fazer em sala isso, tá? Bom, vamos lá. Agora a gente vai lá para a página 34, né? Letra B. Olha lá o exercício. Bombeando-a e a bombeia. Daí tem uma partezinha que parece que foi tirada de um caderno, que diz assim: os pronomes pessoais retomam ou substituem os nomes, ou seja, os substantivos. Tá ali em destaque, já coloca que é importante, tá bom? Já escreve o importante aqui. Então, quer dizer que aquelas palavrinhas, o a, o as, os, eles substituem um substantivo, substituem um nome. Então, para não repetir um nome, coloca um pronome. Fala, João Paulo. Colocar importante onde? Perto da letra B do número 9 aqui, João, ó. Tá? Ele já tá grifado, mas coloca ali porque é importante a gente lembrar. Aquele pontinho que tem lá embaixo agora na letra B ainda. Nos dois casos, a palavra a está sendo usada no lugar de que outra palavra? Água. Água, muito bem. No lugar da palavra água. Água. Isso. A letra C é muito difícil, cuidado, olha lá. A palavra água é alternativa, não tem alternativa A. Primeira alternativa, é um verbo? Água é verbo? Não. Verbo Não. é que indica ação, estado ou fenômeno da natureza? Não, né? Eu consigo conjugar água? Verbo eu conjugo. Não. Escrever. Eu escrevo, tu escreves, ele escreve. Água eu não conjugo nada, então não é verbo. É um advérbio? Advérbio a gente viu em algumas aulas passadas, que eram aquelas palavras que acompanhavam o verbo e indicavam tempo, lugar, modo. Não. É um substantivo que dá nome a alguma coisa? Sim. Sim. Um X bonitinho nesse. E na de cima da B, pode colocar a palavra água? Pode, né? E a letra D de dado. E no pontinho? No... Hã? E no pontinho? No pontinho da letra B, João? Aham. Você vai colocar assim, da palavra água. No pontinho, tá? Da palavra água. Eric, pode falar. Eu não ouvi a C. A C? Tá. Ó, a palavra água é um verbo, um advérbio ou um substantivo. Lembra, Eric, que verbo é uma palavra que indica uma ação, um estado ou fenômeno da natureza. E a palavra água não é nenhum deles, né? Não indica ação nenhuma. Vem da natureza, mas não é fenômeno da natureza. A gente tem que ter cuidado. Não é. Só um pouquinho. Não é nenhum advérbio, porque advérbio é aquela palavra que acompanha o verbo e indica lugar, tempo, modo, negação. Quando eu falo, por exemplo, assim, ele não escreveu o texto, não é um advérbio. A água não funciona como advérbio. Então, a água é um substantivo, tá, Eric? É uma palavra que dá um nome. Marca um X na terceira alternativa. Sim. Letra D de docinho. O A que está sendo usado no lugar da palavra água é um... Qual o nome daquela classe de palavras que a gente usa no lugar de um nome para evitar repetição? Adjetivo? Um verbo, um pronome ou um adjetivo? Adjetivo?
Eu não sei, eu tô chutando. Pronome. 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 Pronome, tá? Ó, adjetivo, só lembrando que adjetivo dá uma característica, tá? Então, não é adjetivo, não é verbo, é um pronome, certo? Até porque, já imaginou um verbo curtinho? Ah, como que a gente conjuga? Fala, Ju. Pronome? Pronome. Fala, Ju. Tô te ouvindo. A letra C é para marcar qual? É para marcar substantivo. Eu marquei certo. Agora, vocês vão Ah, não, antes de marcar. Antes de marcar, vocês vão ter um exercício para fazer aí em casa, mas antes eu quero explicar algumas regrinhas importantes sobre os nossos pronomes. Olhem aqui esse compartilhamento que eu fiz com vocês. Diz assim, quando os pronomes o, os, a e as vêm após verbos terminados em R, S ou Z, eles se transformam em lo, los, lá e las. Quem que está grifando bonitinho aí? Ó, vejam aqui esse verbo que eu marquei. Bebê-la. Beber quem? A água. Vocês já imaginaram como que a gente... Como que ficaria se a gente colocasse aqui? Beber. Não ia dar certo. Por quê? O som do verbo e do pronome, eles não se ligam, não dá certo, o som fica horrível, não dá para pronunciar. Então, a gente faz uma adequação, tá? A gente mexe um pouquinho no pronome, essa parte que está aqui, para ele ficar correto para nós pronunciarmos. Por isso que fica bebê-la. Aí eu pergunto, beber quem? A água. Olha outra regrinha também. Quando os pronomes o, os, a e as vêm logo após verbos terminados em m, ão ou ães, eles se transformam em no, na, nos e nas. Olha um exemplo aqui. Convenceram-no a desistir do prêmio. Convenceram quem? Meu irmão. Vejam que esse no, que está em vermelho aqui, ele é usado no lugar da palavra ou das palavras meu irmão. Agora vejam como que ficaria se eu não tivesse o N. Convenceram-no. Olha como que fica horrível para nós pronunciarmos essa palavra. Então eu preciso colocar um elemento aí, como se fosse uma cola, para que esse verbo e esse pronome fiquem corretos para serem pronunciados, certo? Então nós vamos ver aqui que existem algumas regrinhas e vocês vão encontrar o pronome, ao invés de ter o, a, os e as, no, para vocês saberem que são pronomes também, tá? Que a gente fez uma modificação fonética, uma modificação de som. Fala, Sara. Ah, não, desculpa, Sara. Perdão. Ó, agora vocês vão marcar para fazer os exercícios 10, 11 e 12 da página 35. Nessa página aqui, aquela explicaçãozinha que eu passei para vocês tem na página, tá? Aqui é só para a gente retomar mesmo. Prof, só a 10, a 11 e a 12, né? 10. Acaba a aula, prof? Não, daqui a pouquinho, mas não, é que tem mais coisas para passar para vocês aí. Tá? 10, 11 e 12. Prof. Oi, quem foi chamou? Eu. Fala aí. Prof, é para fazer a B, a e a B da 11, e a da 12, a B, a C e a D? Isso aí. A página, vamos colocar assim, ó, a página inteira, tá bom? São exercícios muito fáceis, não são difíceis de fazer não, tá? Vocês conseguem. E qualquer dúvida, tem o nosso dúvida depois no WhatsApp lá, que vocês podem procurar, que a prof vai responder, tá? Agora, eu vou pedir para vocês irem lá para a página 39. O que acontece nessas páginas que vai ter didatia? 36, 37, 38. É uma atividade que precisa ser feita em sala de aula. A gente fala de debate. O debate é uma conversa que nós
nós vamos falar sobre algum assunto e vamos ouvir. Olha a irmãzinha do João Paulo, que linda. Oi! Nós vamos falar e vamos ouvir sobre determinados assuntos. Só que não dá para a gente fazer aqui, então nós vamos fazer na volta, tá bom? E agora a gente vai lá para a página 39. Fala, Miguel Dente. Pergunta. Pode perguntar. Que página que a gente está? Nós estamos na 39 agora, certo? Ó, vamos lá. Na página 39 tem algo que vocês talvez não reconheçam, porque... Oi, Júlia. Mas e a página 37 e 38? Então, essas páginas aí, da 36 até a 38, é de uma atividade que é um debate. Debate é uma conversa sobre alguns assuntos que a gente expõe opiniões, ouve também, e que é isso que a gente precisa fazer em sala, tá? Por isso que agora a gente não vai fazer, tudo bem? Eu não sei o que é isso. Hã? Meio que um papel aí na página 39. Esse aqui, não, esse papel é meu. Esse aqui, ó. Não, esse é aqui. esse desenho. Ó, deixa eu explicar o que é isso, tá? Essa aqui é uma fatura, é uma conta de água, tá? É uma conta de água, aquela que a gente recebe todo mês lá na nossa casa, que aqui é da Companhia Águas de Campo Verde, né? Aqui é de uma outra empresa e ela é da Sanepar. Sanepar é uma companhia de saneamento do Paraná. Por que, vocês vão perguntar, mas por que veio lá do Paraná se a gente mora aqui no Mato Grosso? O material positivo, na verdade, o positivo, a sede dele é lá em Curitiba. Então, por isso que aparecem exemplos do jornal Gazeta do Povo, jornal O Paraná, né? Às vezes aparece no nosso material sobre exemplos de materiais que eles têm lá, mas serve a mesma coisa para nós. É interessante até para a gente saber. Então, aqui, o que eu quero que vocês façam? Que vocês acompanhem comigo a leitura dessa lateral aqui, que tem as explicações de uma conta de água, tá bom? Quando vocês crescerem, vocês vão ver que a conta de água funciona todo mês quando ela vem, tá? Talvez vocês não conheçam agora, mas depois vocês vão ver que ela é bem importante a gente conhecer todas as partes. Olha só. Sanepar identifica a empresa responsável pelos serviços de saneamento, aqui Águas de Campo Verde, então não vai aparecer Sanepar para nós, vai aparecer outro nome. A partezinha aqui, ó, matrícula, identifica o imóvel. Toda vez que vocês precisarem ligar, seja para a companhia de energia elétrica ou para a companhia de abastecimento de água, telefona, eles não... A primeira coisa que eles vão pedir, vamos supor que acabou a água lá em casa. Ó, eu tô ligando porque eu tô sem água aqui faz meio-dia já. Qual é o número da matrícula? Essa matrícula é como se fosse assim, a nossa identidade lá para Águas de Campo Verde, ou aqui no caso para a Sanepar. Por quê? Quando eu falo o número, é uma sequência de números. Quando eu falo essa sequência de números, eles já sabem qual é o meu endereço, que bairro que eu estou falando e quem eu sou. Então, é essa a principal identificação. Por isso que quando a gente pega lá no talãozinho da água, que aparece... quando precisar fazer alguma ligação, tenha em mãos o número da matrícula, porque dele já adianta o meio caminho aí. Aí aqui a parte, que é essa terceira aqui, que eu não sei que cor que é essa, identifica a categoria do imóvel. O que significa isso? Tem imóveis que são residenciais, que tem moradia, tem imóveis que são comerciais, que é, né, comércio, loja, assim, tem indústrias, tem condomínios. Então aqui, quando aparece essa categoria do imóvel, quando eu vou fazer o meu cadastro lá na Águas de Campo Verde, eu vou falar, eu tenho uma casa, então eles já colocam lá, eles já cadastram toda a minha identificação como uma moradia, né, residencial. Depois, embaixo, aqui ó, esse outro, evidencia que a água foi testada e tratada, estando, portanto, adequada para o consumo. Tem uma parte aqui que mostra que aquela água que a gente toma, que a gente está recebendo lá do abastecimento, ela recebe tratamento, ela recebe, são feitos testes para que tenha certeza que aquela água não vai fazer mal para ninguém, que ela está purinha, purinha e boa para a gente tomar, tá bom? Depois, mostra o consumo de água nos últimos 11 meses. Vai fazendo como se fosse um caminhar para trás, uma regressão temporal. Quanto de
metros cúbicos que eu gastei de água esse mês, quantos metros cúbicos eu gastei no mês passado, quanto que eu gastei no mês anterior, até quase um ano atrás. Por quê? Para eu perceber, nossa, mês passado tinha um vazamento, olha como eu gastei mais água. Nossa, esse mês não, esse mês, né, tá tranquilo. Sempre é feito embaixo o valor que você precisa pagar pelo tratamento da água daquele mês. Lembra que a gente não paga a água. Nós pagamos o tratamento que é feito para ela. Né? A gente não compra água. A gente compra água mineral, mas a água que vem lá do abastecimento, tá? Então, por que é importante a gente saber essas coisas? Por que essas informações da conta da água são importantes? Para a gente saber quanto de água que nós gastamos, para saber o valor dessa água, o valor que a gente precisa pagar pelo tratamento dessa água, tá? Agora vocês vão virar lá na página 40. Tá terminando. Eu sei que vocês estão cansadinhos, mas dá um tempo mais. Fala, João Gabriel. Ativa teu áudio. Ô, prof, eu percebi que todas as disciplinas que eu tô fazendo, tipo história, geografia, desse livro, tudo fala de água. Você viu? Que não tem como a gente... Sabe o que a gente falou do nosso projeto? Que não tem como fugir dele? Que tudo... Vocês viram? Que são informações que a gente vai casando, né? Vai trazendo. Tudo a gente vai falar sobre água. É isso mesmo. Bem observado. Olha só. Vocês vão fazer os exercícios. 2, 3, 4, 5, 6. Parou. É o 6, tá? Do 2 ao 6. O exercício 7 eu vou fazer agora com vocês. Marque, então, para fazer do 2 ao 6. Agora, olha o exercício 7. Para que serve a conta de água que a gente acabou de ler? O que ela informa para nós? Para a gente aprender como que é. Tá, mas assim, vamos supor que na sua casa chegue um galão de água. O valor da água. Aí você vai falar assim, Léo, eu li isso aí na aula de português. O que você vai ter de informações na conta de água que chegou na sua casa? Fala, João Paulo. Para gastar menos água. Ajuda a gente a gastar menos água, mas não tem informado lá isso? Vamos organizar a resposta? Vamos lá, que eu vou fazer junto com vocês? Vamos lá. Informa a quantidade. O Gabriel quer falar, João? Júlia, fala, Júlia. Prof, eu tô escrevendo bem assim. Para você ver os seus gastos e depois tentar... esqueci a palavra. Para você tentar diminuir os gastos. Também, mas a conta não fala isso para mim. É uma observação que eu tenho na conta, tá? Ó, mas pode deixar assim, Júlia. Vamos lá. Para informar quanto de água foi gasto... Repetindo, para informar quanto de água foi gasto. Prof, até agora que você falou, pode informar a quantidade gasta? Eu coloquei informar primeiro. Não tem problema. Para informar a quantidade do que foi gasto e o valor que é preciso pagar. Bom, para informar a quantidade que foi gasto e o valor que é preciso pagar. Oi? É para escrever para informar quanto de água que foi gasto? Isso, é o valor que precisa ser pago, ou o valor que precisa pagar. Eu já volto, vou beber água. Certo? Prof, Oi? tem que fazer a página 40 e a 36? Isso aí. A 36. Não, a 35, João. A 40. E nós ainda temos uma tarefa do caderno de atividades.
Calma, bonita, tá bom, tá? Não é difícil, não. É bem fácil. Prof, quanta tarefa. Tá? É mesmo. Eu vou pegar meu caderno. Já. Logo vocês vão melhorar. Vai embora. Vamos lá. Que página, prof? Caderno de atividades. Bora. Páginas 16 e 17. Caderno de atividades. Que página, prof? 16 e 17. 16. Caderno do quê? Caderno de atividades de português. O caderno de atividades, o bom dele é que tem 40 páginas, né? Então, se você pega 16 e 17, vai ser português. Errou, mãe. Atividade de português. Eu acho. 16 e 17. Prof. Oi. Essas aqui, prof? Prof. Oi. Oi, Júlia. Falta quantos minutos para acabar? Tá acabando a aula já. Já tô terminando. Fica. Vocês anotaram? Fala, Murilo. Pergunta, querido. Quantos minutos uma aula? Na verdade, a nossa aula dura 1h30, mas eu tô terminando já, tá? Eu sei que vocês estão... Prof, 16 e 17? 16 e 17. Todo mundo marcou? Perfeito. Prof, é muita hora. Que hora? Vocês já ficaram quase 1h30, gente. Tá terminando. Aguenta aí. Oi. Eu vou ficar o mesmo tempo fazendo tarefa, até mais. Corri, mas faço bem. Ó, então, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos, a participação de vocês, a dedicação. Vocês foram 10, tá? Estão de parabéns, estou muito feliz. Se alguém tiver alguma dúvida, sabe, que é só mandar mensagem para mim, que eu vou respondendo, vou tentando explicar, tá bom? Vocês, a presença de vocês, fiquei muito contente em revê-los, tá? O coração tá apertadinho de saudade, mas assim já ajuda a gente a voltar um pouquinho a saudade, né? Aguardo vocês na aula de quinta-feira, não esqueçam, tá bom? Amanhã tem a aula de história, que tá muito legal, tá bom? Postada amanhã, se tudo correr bem, eu já posto ela cedinho para vocês poderem visualizar. Tá? E fiquem bem, fiquem com Deus. Beijão. Saudades de vocês. Tchau. Oi. Tchau.